Sapiens, como é que vocês estão? Preparados para essa revisão? Tô querendo ir embora. Ásia 1 e Ásia 2, vamos entender quase tudo que acontece nesse continente asiático. Na Ásia, temos alguns problemas ambientais, né? Primeiro, ali no Oriente Médio, a cratera de Darvaz. Essa cratera, ela na década de 70, ela liberava metano. Aí a galera foi, do Oriente Médio, como vocês sabem, eles não têm tantas leis ambientais, então eles fizeram isso, são sheiks que mandam, pronto, acabou. Bota fogo aí nesse negócio aí pra acabar com isso aí. Tocaram fogo, até hoje, até hoje tá pegando fogo naquela cratera. Existem problemas ambientais e existem problemas socioambientais, tem a diferença. Problemas ambientais são problemas diretamente ligados ao meio ambiente, como por exemplo, não explodiu um vulcão ali, Krakatoa explodiu, tá? E tudo. Aí as pessoas têm que sair de lá, então pô, teve um problema ambiental aí desse negócio aí. Mas quando é um problema socioambiental, é um problema da sociedade junto com o meio ambiente. Então o ser um monstro teve a ver com isso aí. Então é por isso que é chamado de problema socioambiental. Quem foi que causou esse incêndio aí? Foi o ser humano. Ah, mas a cratera liberava CO2, liberava metano. Normal, era da própria natureza. Mas quem foi que botou fogo? Foi o ser humano. Tá lá o problema ambiental. Então, qual é o problema exatamente? Ela libera gás ainda e gera uma emissão de gás carbônico na atmosfera. Esse é o grande problema que há. Ah, pastor, porque a ONU não vai lá e resolve. Não, esses países eles têm donos, né? Então ninguém consegue interferir na política deles. Não. No nosso planeta nós desenvolvemos uma coisa muito interessante chamada blocos econômicos. O primeiro bloco econômico que existiu foi a União Europeia. O segundo foi os tigres asiáticos. Esse bloco econômico ele existe desde o final do século XX e ele é responsável por grandes investimentos na política e na indústria, no comércio e assuntos educacionais. Ele é o segundo bloco mais poderoso da Terra. Ele briga com a União Europeia. Ele é formado por alguns países da Ásia. Regionalização da Ásia. Como aqui no Brasil nós regionalizamos, toda vez que eu falo em regionalizar, eu estou falando em quê? Dividir. Então, nós podemos regionalizar também a Ásia. Eles têm, igualmente aqui no Brasil, nós temos Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e tudo Sul, eles também têm uma tipo de regionalização. Norte da Ásia, Ásia Central, Ásia Ocidental, Ásia Oriental, Sul da Ásia e Sudeste Asiático. Essa é a divisão, veja aqui no mapa. Essa é a divisão da regionalização que nós temos na Ásia. Eles usam isso até hoje. Na Ásia, nós destacamos dois grandes países, cada um deles com 1,4 bilhão de habitantes. Eu não sei nem quanto zero tem 1 bilhão. A China e a Índia, né? Juntas, elas formam praticamente um conglomerado de pessoas na Terra. Então, a China e a Índia, elas detêm 1,4 bilhão cada uma delas, 1,4 bilhão de habitantes. São os países mais populosos do mundo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Há um tempo atrás, em 2019, a política do filho único que tinha na China, eles acabaram. Não tem mais isso não. Antigamente, essa política do filho único, ela dizia que um casal poderia ter só um filho. O Estado, né, chinês, ele socialista, ele ia cuidar dessa criança, da saúde, alimentação e tudo, mas se você tivesse outro filho, você ia pagar uma multa e você ia se responsabilizar pela educação e saúde dessa criança. Acabou com isso. Hoje em dia a China é tranquilo. Mas a grande pergunta é, quem vai bater, a China ou a Índia? Aí então, olha lá, bonito, olha lá. A Índia, porque é uma questão cultural você ter muitos filhos lá. Só para ter ideia, quando você tem uma família enorme com, sei lá, todos os tios, os 4 avós, parte de mãe, parte de pai, tudo, 35 primos e tudo, você tem 20 irmãos. Nossa, que riqueza! Mas tem você, seu pai, sua mãe. Nossa, que pobreza! Então, por uma questão de cultural, né? A Índia, ela vai bater, nos próximos 10 anos, ela vai bater a China em número de pessoas. A Ásia, ela é também o berço de as maiores formas de relevo que existe na Terra. Por exemplo, o Monte Everest, 8.849 metros acima do nível do mar, é a maior montanha que nós temos na superfície aqui, mas você sabe que no mar, na Fossa das Marianas, existem montanhas que botam o Everest no chinelo. Bota lá, bota dentro e sobra. Então, temos também o Mar Morto,
395 metros abaixo do nível do mar. Esse Mar Morto ele é considerado uma depressão absoluta, muito baixo. Ele fica entre a Jordânia e Israel, o Mar Morto. Uma grande quantidade de sal, por isso o nome é Mar Morto, porque não tem peixes não conseguem sobreviver a essa enorme salinidade e só vive lá halobactérias, que são bactérias que conseguem resistir muito ao sal. Mas tem uma pesquisa recente e eles conseguiram encontrar um peixe nadando lá no Mar Morto e tudo de boa tal, e tudo coisa profética. Sobre o clima, galera, temos que entender duas coisas. Primeira, a Ásia possui praticamente todos os climas da Terra. Cara, pra você ter ideia, a Ásia tem mais de 10 fusos horários. Então é muito grande, né? A Rússia é o maior país do mundo. A China nem se fala. Então, praticamente todas as vegetações da Terra estão lá. E clima também, né? Todos os climas, equatorial, mediterrâneo, tropical, subtropical, polar, de frio de montanha, todos eles têm lá na Ásia. Então não adianta nem a gente destacar alguns, porque eles possuem todos. Uma outra coisa também sobre o clima são as monções. Existe a monção de verão e a monção de inverno. O que são isso? São diferenças de temperatura que acontecem quando vem aquele vento seco, aquele ar quente do continente e encontra o ar frio do oceano, ele cria um tipo de tempestade tropical. Ao contrário também, quando vem aquele vento frio do oceano e encontra o ar quente do continente, ele se forma uma tempestadezinha tropical. Essas tempestades elas trazem alguns problemas, mas é uma coisa natural desse continente, né? Faz parte disso aí. Aqui nessa região das Américas, a gente chama isso de maritimidade e continentalidade. Sobre o Monte Everest também temos que entender que ele está localizado entre a China e o Nepal, basicamente no Himalaia, né? É onde é localizado o Monte Everest. É a segunda maior potência econômica da Terra. Ele bate com os Estados Unidos. O seu desenvolvimento industrial e econômico, um processo rápido de desenvolvimento, emprega mão de obra barata e mão de obra qualificada, uma elevada produtividade industrial e tecnológica. Nós estamos falando da China. Em 2016, a China entrou na categoria de superpotência mundial, batendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos morrem de medo da China agora, né? Devido ter entrado no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ela se tornou uma superpotência mundial também. Hoje a China é um dos maiores produtores, um dos maiores consumidores de todos os produtos do mundo. A China, ela vivenciou um tipo de industrialização bem diferenciada da maioria dos países. Ele criou uma coisa chamada ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. O que é isso? Ela pode ser capitalista, ela pode ser socialista, quando ela quiser. Então, quais são as características disso aí? Isenção de impostos, isenção de questões ambientais, incentivo a empresas estrangeiras sediarem dentro do território chinês. Sim, professor. Empresas estrangeiras dentro da China. A China não é socialista. Na ZEE, essa parte nordeste da China, é permitido sim. Ela é capitalista quando ela quer, ela é socialista quando ela quer. É assim que funciona. Mão de obra muito qualificada e mão de obra também barata para funcionar. Amplo mercado consumidor, sem a passagem de produtos por barreiras alfandegárias, ou seja, não paga barreiras, não paga esses impostos que nós temos aqui no Brasil, entre eles não pagam, então está livre, como se fosse um bloco econômico, e uma infraestrutura adequada e rápida para exportar esses produtos o mais rápido possível. Então, dessa forma, a China conseguiu um grande crescimento econômico e financeiro e comercial e econômico no mundo, né? E hoje ela se torna uma das grandes potências do mundo econômico nesse sentido. Era Meiji é uma era do Japão, durou entre 1868 até 1912. Foi um imperador chamado Meiji, ele entrou no canto do imperador chamado Tokugawa, chamado Era Tokugawa. Aí ele trouxe uma série de mudanças políticas, econômicas, sociais e melhorias para o Japão. Trouxe empresas, ele conseguiu restabelecer a economia do país, após a Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda. Então, pôde se desenvolver muito com as teorias dele. Após ele ter morrido, mas ficou Era Meiji, ela tem pouco tempo, né, de era. Então, trouxe vários benefícios para o Japão, restaurando as forças armadas de acordo com os padrões ocidentais. Meiji ele era esperto, ele pegou a ideia
de guerra, né, e de armamento dos europeus e trouxe para dentro do Japão, visando já futuramente uma expansão na questão do Sudeste e do Pacífico, né, levando em consideração que depois eles invadiram a China, a Coreia do Sul e fizeram algumas revoluções. Após uma longa guerra civil na China, em meados do século XX, um movimento revolucionário liderado por um chinês que ele amava a China, Mao Tse Tung. Esse cara calvo aqui, ó. Esse cara amava a China. Ele fez uma revolução tão grande, ele botou o presidente, ele deu um golpe, ele botou o presidente para fora, ele tomou o canto, ele amava a China, ele desenvolveu a China muito, né? Fez reforma agrária, trouxe desenvolvimento, mudanças na saúde, mudanças na tecnologia, na educação, desenvolvimento industrial. O cara fez uma mudança geral, foi ótimas mudanças, foi grandes transformações. Um cara que desafiava muito o poder dele era um cara chamado Chiang Kai, né? Ele, para não dizer que a China era uma ditadura, ele fez tipo uma política. Só que lá na política é o seguinte, Mao Tse Tung venceu. Então Chiang Kai ele tem que morrer. Por quê? Porque lá na China acontece isso, só tem um partido, que é o Partido Comunista, que é o partido de Mao Tse Tung. Até hoje é o mesmo partido. É por isso que a China funciona, porque eles não têm essa história de briga de partidos, aquela coisa toda. É um partido único. Então todo mundo tem a mesma ideia de desenvolvimento. Ninguém é de esquerda, ninguém é de direita, tudo é pra frente. Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, faça boa prova. Dúvidas, comentários, perguntas que não tem nada a ver, questionamentos são importantes para a unidade, deixa aqui que o tio responde. Valeu, galera, tchau!